pessoal do agro, meu nome é Diogo Julião Danelon, sou engenheiro agrônomo. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal, Conceitos do Agro. No vídeo de hoje nós vamos estar conceituando a respeito de adubos fluidos. Então, o que é adubo fluido? Nada mais é do que o adubo, o fertilizante na sua fórmula líquida. Ao invés de ser um fertilizante granulado com mistura de grãos, o fertilizante fluido seria então o fertilizante na sua forma líquida, quando o nutriente, o grânulo é dissolvido em água, 100% ou parte, mantido em suspensão por alguma argila, por exemplo, ou algum agente, que vai ajudar a dissolver esse fertilizante. Então, fertilizante fluido seria o fertilizante na sua forma líquida, dissolvido em água, e essa água, contendo os nutrientes, vai carregá-los, vai servir como um veículo para carregar os nutrientes até a planta ou solo. Os fertilizantes fluidos eles podem ser classificados como soluções. O que seria a solução? É quando 100% do fertilizante ele é dissolvido em água. Então forma na sua fase aquosa, o fertilizante, quando ele é diluído em água 100%, ele é dissolvido, você consegue enxergar, se você colocar o fertilizante num becker, por exemplo, você consegue enxergar todos os nutrientes presentes ali. Então, na sua fase aquosa, é uma solução transparente, translúcida, você consegue enxergar. Então, 100% do fertilizante é dissolvido em água. Soluções sob pressão seria uma solução de amônia, por exemplo, sozinha ou misturado com algum outro fertilizante. Suspensões é quando parte do fertilizante ele é dissolvido em água e uma outra parte ele permanece mantido em suspensão por um agente, no caso uma argila estabilizadora, geralmente uma argila 2:1, que vai estabilizar essas suspensões. E o fertilizante gasoso. O fertilizante gasoso, como o próprio nome já diz, ele é um gás, mas aqui no Brasil a gente não utiliza. Um exemplo que nós temos é a amônia anidra, NH3. E essa amônia anidra contém % de N na sua composição, tá? Nos Estados Unidos ainda se utiliza bastante fertilizante gasoso, à base de amônia anidra, mas aqui no Brasil não se utiliza, porque a amônia anidra é muito volátil, tá? Ele se dispersa, o nitrogênio contido nesse gás se dispersa muito fácil, facilmente evaporado a altas temperaturas e baixa umidade. Então, como o Brasil, por ser um país tropical, onde a maioria das regiões se tem altas temperaturas e baixa umidade, então não se utiliza aqui no Brasil, tá? E além do que, a amônia anidra também é muito perigoso, porque tem risco de explosão, de acidente na manipulação. E por ser um gás, acaba
sendo maléfico aí, porque é um gás poluente, né, que vai influenciar aí negativamente, né, no aumento do efeito estufa aí, né, emissão de mais gases, né, para a camada de ozônio. Então por isso que aqui no Brasil não se utiliza. Nos Estados Unidos ainda se utiliza, mas a tendência é que um dia não se utilize mais esse fertilizante à base de gás, amônia anidra, devido à sua poluição. Embora, né, tenha uma quantidade bastante representativa de N. Então, quais seriam as matérias-primas, né? Quais seriam as fontes para a produção de fertilizantes líquidos? Como fontes de N, né, nitrogênio, são as mais utilizadas por serem fontes, né, altamente solúveis. Nós temos como exemplos de fontes de N para aplicação de fertilizante líquido. Aplicação a campo, nós temos o nitrato de amônio, o sulfato de amônio, a ureia e o urã, né, que é a mistura de nitrato de amônio mais ureia. O urã, né, ele vai ter na sua composição aí, depois da amônia anidra, o fertilizante líquido mais concentrado de N é o urã. Ele vai ter aí 32% de N. O urã hoje, em uma aplicabilidade na agricultura, as usinas de cana-de-açúcar hoje, né, tem se utilizado muito urã, principalmente na fertirrigação, na aplicação de vinhaça localizada, vinhaça concentrada, né, tem se adicionado o urã juntamente com a vinhaça, que já é rica em K2O, né, em potássio, além do enxofre também, bastante representativo, e outros nutrientes. Então, em áreas que ao invés de se aplicar adubos, né, fertilizantes granulados ou mistura de grãos, por exemplo, 20-00-20 ou 25-00-25, você pode estar utilizando a vinhaça, que é um resíduo, né, orgânico aí, proveniente da moagem da usina, né, e é misturado o urã para estar aplicando na área. Então você vai ter fonte de N e fonte de K2O, tá? Em áreas de soqueira, né, onde geralmente não se utiliza o fósforo. Com fontes de P2O5, né, de fósforo, nós vamos ter o fosfato monoamônico, MAP, ou nós podemos também estar utilizando o fosfato de amônio, o DAP, o ácido fosfórico. Estes podem ser utilizados como fontes, né, para a fabricação de fertilizantes líquidos. Não se deve utilizar nem o superfosfato simples e nem o superfosfato triplo. Por quê? Porque eles não têm solubilidade em água, ou baixíssima solubilidade em água. Então, para se fabricar fertilizante líquido, a fórmula fertilizante NPK, ou NPK mais micro, tem que ser solúvel em água. Como fontes de K2O, o cloreto de potássio standard, né, geralmente é o mais utilizado, ou se utiliza também o cloreto de potássio cristal, que é aquele pó branco cristalino, muito utilizado aí na fertirrigação de floricultura, de flores, de jardins em geral, e na horticultura. Os fabricantes, né, as fábricas de
fertilizante líquido tem muita dificuldade de dissolver o cloreto de potássio para a fabricação de fertilizante líquido. O cloreto de potássio original, o puro mesmo, é muito difícil de você estar diluindo em água. Então se utiliza ou o standard ou o cristal, né, que é aquele pó branco, né, aquele cristal branco. Outras fontes, né, que além do NPK, né, nitrogênio, fósforo, potássio, macros primários, né, você pode estar também adicionando. Os fabricantes geralmente adicionam também fontes de micronutrientes juntamente, né, com os macros, para estar, né, dando um start na planta, né, e promovendo benefícios, né, para o metabolismo da planta. Então, como fontes de micro, nós vamos ter o sulfato de zinco, sulfato de cobre, o ácido bórico, o octaborato, molibdinato de sódio, ácidos úmicos e outros bioestimulantes que podem estar sendo utilizados como fonte de micronutrientes para estar dando um auxílio a mais, né, durante as fases que a planta mais necessita dos micronutrientes, principalmente aí no início, né, do florescimento, né, fase reprodutiva e frutificação. Boro, zinco, cobre, por exemplo, né, principalmente o boro hoje, que está sendo, né, considerado o micronutriente que mais tem dado um retorno, né, significativo, positivo para as lavouras, né, para as culturas, né. Tem desempenhado um papel fundamental, né, de construção para a garantia, né, de produções em escalas maiores, né, patamares, né, produtivos maiores alcançados com boro, por exemplo, e, né, outros micronutrientes, né. Cada planta, cada cultivar, cada variedade de cada cultura com a sua exigência durante, né, as suas fases fenológicas. Então, quais seriam as vantagens de estar se utilizando fertilizantes líquidos? Uma primeira vantagem é que você vai ter menos custo com mão de obra, tá? Enquanto que na aplicação de adubos granulados ou mistura de grânulos, tem que estar o operador do MUC toda hora, tá carregando, levando esse bag de adubo, e o ajudante toda hora tem que estar abrindo, né, a boca do bag ali para que seja depositado ali no depósito do implemento, né, ou da caixa adubadora. Então, quando se utiliza o fertilizante líquido, o caminhão já chega, um tanque, né, ou no caso das usinas hoje, tem o tanque calda pronta que chega, né, os caminhões, principalmente que vêm da fábrica ou da própria usina, né, a usina Colombo é uma das usinas que fabrica, né, fertilizante líquido na própria unidade. Então o produto sai da usina ou sai da fábrica, né. Hoje a Errara, por exemplo, uma região lá em Jaú, por exemplo, né, num raio de 180, 200 km, as usinas lá utilizam bastante, né, fertilizantes na sua forma líquida. Então o caminhão chega, né, o tanque chega, o trator com o implemento já vem, já acopla um mangote e já passa o produto no implemento do tanque
do caminhão ou tanque calda pronta com implemento e já está apto para estar fazendo a operação no campo, distribuição desse adubo nas plantas, né? Então, quando se utiliza o adubo granulado, tem essa dificuldade de ter mais pessoas, né, para estar fazendo esse manuseio, passar esse adubo da caixa bag ou do muque, né, para o implemento, para o cultivador ou para a plantadeira, por exemplo, para a caixa de depósito da plantadeira. Então exige mais mão de obra, mais pessoas envolvidas no manuseio, na operação. Uma outra vantagem, né, que com relação à aferição, você vai ter uma aferição mais precisa. É muito mais fácil você aferir a vazão de uma bomba de pulverização do que você aferir, né, um implemento com sistemas de roscas, né, um cultivador, por exemplo. Porque os grânulos, né, principalmente se o adubo for velho, né, ou ficar exposto no ambiente, né, tomando chuva, insolação, né, raios solares muito intensos, mesmo, né, que seja coberto por lona, a tendência, né, principalmente da ureia, de encrostar, de formar aqueles torrões compactos, né, aqueles cristais vão se ligando, vão se aderindo um ao outro, então forma aqueles torrões, aquelas pedras. Então quando você coloca na caixa depositador do adubo ali, do cultivador, da plantadeira, quando você vai aferir, na maioria das vezes esses grãos ficam encrostados ali e você tem uma dificuldade maior de estar fazendo uma aferição mais precisa. No líquido não. No líquido você, né, caneca ali no tempo do trator ali, a vazão, né, de acordo com a recomendação da área ali, você tem uma precisão muito maior. Então você vai ter uma uniformidade maior na aplicação também, porque quando você aplica um fertilizante granulado, por exemplo, no início da jornada de trabalho da operação, está caindo uma quantidade X, né, de adubo que é a recomendada. Foi aferido, foi regulado tudo certinho, a vazão do cultivador, por exemplo. Quando você chega no final do turno, né, da operação, você acaba a área, muito provavelmente, se você não fizer uma limpeza bem feita do implemento, né, sempre está chuchando ali para quebrar aqueles torrões compactos, aqueles grãos que ficam aderidos um ao outro e vão ficando encrostados ali nas roscas ou no prato ali, na caneca, ou algum compartimento do implemento ali, que é muito comum. Então chega um período que ao invés de você estar aplicando X, você vai estar aplicando Y, uma dose muito menor do que a recomendada para a área. No fertilizante líquido você consegue ter uma uniformidade da aplicação, né, constante na área. Uma outra vantagem é que você tem uma gama, né, uma diversidade de fórmulas fertilizantes de NPK, né, os macro primários, né, comuns, mais os micros que podem ser adicionados. Você tem uma variedade de fórmulas fertilizantes que podem estar sendo utilizados para estar aplicando na área, tá? Estar utilizando como fertilizante líquido. Então, uma outra vantagem também de se utilizar o fertilizante líquido então essa aplicabilidade, né, muito mais fácil, né, na área. Então a operação é muito mais rápida, a uniformidade da aplicação é muito mais precisa, né, até para aferir
essas vazões de um líquido é muito mais fácil que o granulado. Mas também tem as desvantagens, né? Não é só vantagem que tem o fertilizante líquido. Uma das desvantagens é que você vai ter uma menor concentração do fertilizante. A partir do momento que você dissolve esse fertilizante, essa fórmula, né, NPK ou NPK mais micro, essa concentração ela cai pela metade ou mais da metade, né, dependendo da forma. Você pega, por exemplo, uma ureia, por exemplo, que na sua fórmula granulada, na sua forma, né, granulada, vai ter 45, 46% de N, fonte de N. À medida que você dilui, dissolve essa ureia em água, ela cai aí para 20%. Tá? Mesma coisa o urânio, por exemplo, que é essa mistura de ureia mais nitrato de amônia. Nitrato de amônia tem 33% de N, ureia 46%. Então, o somatório de ambos vai ter aí os seus 89, 90% aí de fonte de N. Então, a partir do momento que você dilui em água, isso aí cai aí para 32%. Então, essa é uma das dificuldades, né? Você vai ter, né, que aplicar o dobro da dose do que você aplicaria utilizando um adubo granulado, por exemplo. Mas o custo, né, fertilizante líquido comparado com fertilizante sólido é bem menor, tá? Principalmente porque você pode estar utilizando, né, produtos mais grosseiros, né? Por exemplo, se chega um navio de um outro país, né, da Arábia Saudita, por exemplo, da Ásia, né, ou da China, por exemplo, chega até no porto aqui, por exemplo, no Porto de Santos ou no Porto de Paranaguá. Aquela sobra, né, de fertilizante, aqueles grânulos que fica, aquele pó que fica no fundo do navio, ele pode ser reaproveitado com tranquilidade e vai ter uma eficácia, uma eficiência muito boa no campo, né, do que você está aplicando esse pó granulado puro no campo, né. Esse pó não vai ter praticamente nada de nutriente ser aplicado puro no campo, esses grãos puros no campo. À medida que você dilui e dissolve em água, esse nitrogênio, esse fósforo, esse potássio, esse micro, ele fica concentrado, né, e você vai ter uma uniformidade de aplicação muito maior. Então essa é uma das vantagens, né, de se utilizar fertilizante líquido, essa desvantagem da concentração que diminui pela metade. Uma outra desvantagem também que existe é o risco de acidente, né? Porque é um produto bastante perigoso, bastante corrosivo, né? Explosivo. Então essa seria uma das desvantagens também de estar utilizando fertilizante líquido. E também uma outra desvantagem, né? Por exemplo, quando você utiliza fórmulas fertilizantes, como por exemplo o 2,12,12, o 4,12,12, o 5,12,12, o 3,10,12, o 3,13,14, 3,15,15, ou 2,4,12,12, 2,4,12,15, todas estas fórmulas fertilizantes NPK são suspensões, né, que parte desse fertilizante mantém em suspensão por uma argila estabilizadora que vai estabilizar essa suspensão. Por exemplo, a bentonita é bastante utilizada na fabricação quando se utiliza essas fórmulas para a fabricação de fertilizante líquido. Então, quando você utiliza essas fórmulas, a gente tem que ter um cuidado muito grande com relação à agitação de cauda, tá? Que é aquela relação, né? Formulação do produto
versus, né, agitação de cauda. Por serem fórmulas, né, concentradas, suspensões concentradas, a tendência desses fertilizantes serem depositados, né, no fundo do tanque. Essa segregação, né, no fundo do tanque. Então ele decanta no fundo, então no primeiro momento você vai estar aplicando somente água e depois só que você começa a aplicar o produto. Então quantos hectares você perde, né, aplicando mais água do que nutriente, por exemplo. Então muito cuidado com essas formas, porque você tem que ter uma agitação constante, tanto no manuseio, né, no preparo da cauda lá, quanto no transporte, né, durante o translado e também no momento da operação. Durante a operação tem que ter essa agitação constante, em todos os períodos, em todas as fases. Quando você utiliza outras fórmulas, né, há sim a exigência de agitação de cauda, mas não tão constante como você tem que ter utilizando essas fórmulas que eu acabei de citar. Ok? Então, basicamente, fertilizante líquido é dessa maneira que ocorre, tá? Então, fertilizante líquido é aquele fertilizante na sua forma líquida, tá? Quando o fertilizante é diluído, dissolvido em água, aí você passa a ter um fertilizante na sua forma líquida. Ok? Então, é basicamente isso que eu queria passar para vocês. Não deixe, né, de curtir, dando o seu like, curtindo esse vídeo. E também o nosso canal Conceitos do Agro. Não deixe também de ativar o sininho, para que você possa receber todas as notificações dos vídeos que nós iremos estar postando, né, no canal ao longo das semanas. E também, né, se você não é inscrito, né, eu recomendo que você se inscreva lá no nosso canal. Você será de muito bom grado, você vai estar me ajudando muito, né? Agradeço imensamente por mais esse vídeo. Então, se você gostou, não deixe, né, de curtir e se inscrever se você não é inscrito. Muito obrigado, até o próximo vídeo. Tchau.